Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Essa foi a manifestação de um militante LGBT aqui em São Paulo em recente palestra. E ele foi coerente com aquilo que ele prega. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, há o botão de inscrição para que você possa receber os próximos vídeos que são alertas, que são comunicados, que são doutrinas, que são chamados à ação. Inscreva-se nesse canal e faça parte dessa corrente de opinião. Essa inscrição é uma articulação. Aliás, nós temos também aqueles que colaboram para o canal. Aqui em cima haverá um link explicando os benefícios da pessoa se tornar um membro ativo da Articulação Brasil. É o grupo de pessoas que recebe benefícios exclusivos e que permitem que esse canal continue. Mas sobre essa manifestação que nós acabamos de ver, nós vamos colocar aqui outros trechos, ela é uma manifestação coerente. Muito recentemente, um médico famoso que entrevista pessoas na televisão foi visitar uma penitenciária e criou uma corrente de solidariedade para esse travesti que estava preso. Pouco depois se descobriu que esse homem tinha matado um menino de 9 anos e violentado. A partir daí se começou a mudar toda a conversa da imprensa. A imprensa, no primeiro momento, com grande afinidade para aquele caso, porque fazia parte da agenda LGBT. Aqui é muito importante, há uma agenda para divulgação do tema do LGBT, a imprensa toda aplaudindo aquele gesto, até que as redes sociais, mais uma vez, mostraram que a história não estava bem contada. Uma história que, quando convém, eles contam com a versão deles. Quando não convém, eles silenciam. Aqui está, aliás, a capinha de um dos vídeos que aqui já foi publicado no Instituto sobre o menino Juan. O caso dele é um desses que é silenciado. Ele foi morto porque 2 mulheres queriam viver juntas e não aceitaram aquele menino. Ele primeiro foi mutilado, arrancaram o órgão dele masculino, depois ele foi assassinado, esquartejado e queimado. Essa é uma história que cai no silêncio. E por causa disso, nós fizemos questão de contar aqui neste canal. É por isso que novamente eu lembro de inscrever-se no canal para ter acesso a esses vídeos que muitas vezes tratam de assuntos que ninguém fala. Há casos aqui que nós temos tratado que ninguém diz uma palavra. Bom, mas a imprensa então, em relação àquele homem que estava preso, no primeiro momento era toda simpatia, até que as redes sociais denunciaram aquilo que ele tinha feito. Aí, de uma hora para outra, a imprensa mesmo tentou, pelo menos parte da imprensa, essa parte da imprensa que adere à esquerda de forma integral, porque elas não são imparciais, esses jornais não são imparciais. O que eles fizeram? Começaram agora a dizer, não, de fato foi um certo exagero, nós não sabíamos bem. Bom, o fato é que eles fizeram aquilo que dizia respeito a uma agenda. E essa é a agenda LGBT. Qual é essa agenda? Esse militante que nós ouvimos no começo do vídeo deixa muito claro, é acabar com a família. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Pesquisando sobre o caso, nós encontramos esse blog em defesa desse militante LGBT. Vejam bem aquilo que diz esse blog. Bom, o título é Esquerda Online e o título é Em Defesa de Amanda Palha e da Liberdade de Expressão. Travesti, bissexual e comunista. Não é surpresa que Amanda Palha faça reacionários, conservadores e moralistas arrancarem os cabelos de tanto ódio. Bom, depois o blog reclama de que houve uma direita com muito ódio que atacou então esse travesti, que falou essa frase que deixa muito claro o que ele pensa, de forma agressiva e com ódio, quando nós bem sabemos que essa é a linguagem que eles sempre usam. O tal do discurso de ódio é o ódio deles contra a moral católica. Eles querem romper com a civilização como nós a recebemos. Eles querem transformar essa civilização numa outra coisa. E aqui entra a questão da agenda LGBT, que esse militante homossexual deixou muito claro. E nesse ponto é preciso dizer que ele teve a coragem de ser coerente. Infelizmente, a maior parte deles não tem essa coragem.
Eles fingem aquilo que eles não desejam, porque eles não querem casar, eles são contra o casamento. Durante décadas, o que houve foi um processo histórico que levou ao fim do casamento indissolúvel, como nós tínhamos antigamente no Brasil. Foi o divórcio e uma série de outras transformações sociais que representavam uma transformação de mentalidade, uma transformação que atingia profundamente a moral em nosso país, rumo a uma sociedade que caminhava para o amor livre. E esse é o processo histórico abraçado pela esquerda e pelos militantes do LGBT. E aqui ele reconhece isso. Vejam bem esse trecho. Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. Eu não sei quem é essa pessoa, Amanda Palha. O que eu sei é que isso que foi dito por ela, por essa pessoa, é coerente com aquilo que o LGBT, que o movimento LGBT quer. E pelo menos eles dizem de forma mais clara nesse vídeo aqui. É preciso que aqueles que são contrários a esse movimento tenham sempre presente isso. Nós estamos diante de uma mudança de civilização, de uma mudança na moral. E esse é o ponto principal. Aqueles que têm uma moral relativista, aqueles que não têm firme uma doutrina religiosa, esses não vão ter argumentos diante dessa mudança que está vindo com uma espécie de onda incontenível, porque aqui é uma agenda que é passada em filmes, em novelas, em comerciais, em jornais impressos ou falados, em todo tipo de propaganda, com bilhões e bilhões de investimentos. Isso não vai parar se a pessoa não tiver muito claro por que ela é contra o pecado do homossexualismo. Ou ela tem muito claro que é um princípio religioso, que a civilização que nós temos, ela deve ser defendida porque ela nasceu do sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele blog, aliás, que nós demos apenas algum detalhe, algumas linhas, diz lá embaixo que nosso Senhor era o homem mais perseguido e mais atacado de todos, como seria o caso, por exemplo, desse travesti que tem o nome de Amanda Palha. Na realidade, nosso Senhor foi perseguido e ele foi crucificado porque ele trouxe uma moral imutável para homens que eram idólatras, para homens que estavam já no meio dos seus vícios. Os romanos estavam numa decadência, os judeus estavam numa decadência. O que havia naquela época era cada vez mais a presença dos mesmos vícios que nós estamos vendo hoje. E é por isso, porque ele disse que havia algo que era uma verdade e que os homens deveriam seguir, que ele foi condenado. Se ele dissesse o contrário, cada um vive a sua vida, ele não teria sido crucificado. E é pelo mesmo motivo que hoje em dia nós estamos vendo renascerem todas as perseguições contra o cristianismo. Nós já tratamos aqui em várias ocasiões, inclusive da lei aqui de São Paulo, contra a, entre aspas, homofobia, que vai perseguir todos aqueles que no fundo não concordam com o homossexualismo. Nós tratamos aqui do caso do Uber, nós tratamos das perseguições que renascem no mundo inteiro. Mais uma vez, não se esqueça de assinar o canal para não perder esses vídeos, essas informações e saber como se colocar diante disso. Esse é um ponto importante. Bom, mas enfim, pelo menos o que nós temos aqui é alguém que diz aquilo que de fato pensa, aquele que não oculta qual é a sua posição. É muito mais fácil, é muito mais honesto
haver um debate quando as posições estão claras, e não quando alguém acusa algo e o outro dá uma pirueta no ar dizendo que jamais pensou aquilo, que era o que estava fazendo. No fundo é o que faz também toda a esquerda, todos os socialistas, o movimento LGBT, que por causa da reação da opinião pública ocultam as suas metas finais. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira comentava muito isso, que o processo revolucionário que foi descristianizando a civilização, ele não podia mostrar as suas metas mais radicais, porque senão ele produzia um fenômeno semelhante ao que se dá na química e tem o nome de cristalização. As pessoas recuam porque elas se assustam. Então é preciso fazer algo gradual, transformações graduais. A pessoa vai aceitando, às vezes por pena, às vezes por simpatia e depois já por uma aceitação completa. É um processo que vai se dando e que as barreiras vão sendo quebradas. A esquerda sempre faz assim, o movimento LGBT sempre faz assim. Entretanto, aqui nós temos, de forma muito clara, qual é a meta final do movimento LGBT. É a destruição da família, segundo disse pelo menos essa pessoa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos. Se você considera que essas informações são úteis e devem ser conhecidas, compartilhe entre seus amigos e deixe também aqui embaixo os seus comentários. Diga aquilo que você pensa sobre esse assunto. Os comentários estão abertos para isso. Boa parte deles é lida. Às vezes, quando tem milhares de comentários, como em alguns vídeos, é impossível acompanhar todos eles. Mas, no geral, eles são lidos e são levados em consideração. Aqui em cima eu vou colocar novamente o link para que você que me vê possa fazer parte do grupo Articulação Brasil e ter acesso a benefícios exclusivos, como o envio mensal da revista Catolicismo, as missas que são mensalmente oferecidas para os nossos colaboradores mais próximos. São as pessoas que nos ajudam a manter esse trabalho. Há benefícios exclusivos e são explicados aqui nesse link. Também esse mesmo link vai ser colocado na descrição deste vídeo. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!